O que fazer quando a gente cai várias vezes no mesmo pecado ou no mesmo erro ou não consegue sair dele? Eu tenho recebido várias perguntas a esse respeito e gostaria de respondê-las hoje, né, na nossa conversa de hoje. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, seja bem-vindo ao canal dos Santos Anjos. Eu tenho aqui em mãos um tesouro que eu estou fazendo um esforço enorme e graças a Deus está dando certo. Com a ajuda e a oração de vocês, nós conseguiremos fazer a reedição do livro da confiança. Esse livrinho aqui eu tenho, está até meio gasto, eu tenho desde quando eu era bem jovem e tem sido para mim uma âncora. Ele é bem curtinho, mas é realmente importantíssimo para os dias de hoje especialmente. Para a situação no mundo, para a situação no Brasil, para a situação em que as almas, no geral, se encontram. E a grande pergunta é essa. Muitas pessoas tentam, eu recebi várias perguntas aqui nos comentários ou nas mensagens, dizendo o seguinte: olha, eu tento sair, por exemplo, da imoralidade. Vários rapazes, vários jovens, sobretudo jovens adultos, que entram pela pornografia adentro, sobretudo com sites e vídeos e tudo mais, e ficam ali pregados naquilo, às vezes tentam sair e não conseguem, ou sentem que não conseguem, e acabam desanimando ou desesperando. E isso que acontece com muita gente, no caso que eu citei da pornografia, da imoralidade, acontecem com várias outras pessoas em outras coisas. Vícios, defeitos que a gente tenta vencer e não consegue. Chega um momento que ou a gente desespera de aflição ou a gente desanima. Já tentei tantas vezes, agora não dá mais. Esse livrinho, nós estamos aqui no canal dos Santos Anjos fazendo um esforço enorme, certo? Já está sendo diagramado, mas nós precisamos de mais pessoas que participem do apostolado para que isso e outras coisas também sejam possíveis. Já tem sido possível uma série de coisas. Por exemplo, agora, no momento que eu falo, tem jovens voluntários que participaram de uma semana de formação em Curitiba e agora estão pegando aquilo que eles aprenderam, né, de liderança católica e estão propagando a verdadeira fé, a defesa da igreja, da civilização cristã, em várias cidades pelo Brasil. Isso é graças a todos aqueles que fazem parte desse apostolado, em especial aos membros do grupo Apóstolo dos Santos Anjos. Caso você ainda não conheça, vai aqui no primeiro link, né, conheça e podendo, faça parte. Ajude com aquilo que você pode e saiba dos benefícios que você recebe, porque nós juntos podemos fazer muito mais com a ajuda da graça. Mas nós precisamos apresentar para Nossa Senhora, para Nosso Senhor, os 5 pães e 2 peixes, ok? Eu sempre esqueço o número, 7 pães e 7 peixes, ou seja, a pouca coisa para que ele multiplique. Nós estamos procurando fazer a nossa parte e você também pode fazer parte desse grupo seleto que vai crescendo. Eu vejo com alegria que vai crescendo dia a dia a mais. Entenda o que é fazer parte no primeiro link aqui na descrição do vídeo. E uma das coisas que nós estamos tentando é conseguir os recursos para fazer a reedição desse livrinho, porque eu vejo esse, por exemplo, o Tratado da Verdadeira Devoção, são livros que, se eu pudesse, eu colocaria na mão de cada brasileiro. Sinceramente, se eu pudesse, eu colocaria na mão de cada brasileiro. Mas nós podemos fazer isso passo a passo. Isso depende da ajuda de vocês, aqueles que já são membros do Grupo Apóstolo dos Santos Anjos. Aquilo que nós já temos feito é mérito de vocês, e aquilo que nós vamos fazer também, mas daqueles que também participarem a partir de hoje. Bom, eu tenho aqui um dos capítulozinhos para vocês verem como é simples, mas cheio de ensinamentos esse livrinho. Ele diz assim, eu vou ler só alguns trechinhos. Quero falar simplesmente às almas inquietas que se encontram por toda parte. Mostrar-lhes-ei com o evangelho na mão a inanidade dos seus temores, ou seja, como não adianta ficar com esse temor. Nem a gravidade de suas faltas, nem a multiplicidade de sua reincidência no erro as deve abater. Pelo contrário, quanto mais sentirem o peso da própria miséria, tanto mais deverão apoiar-se em Deus. Não percam a confiança, seja qual for o horror do seu estado, mesmo que tenham levado longamente uma vida desregrada,
com o socorro da graça, poderão converter-se e ser elevadas a uma alta perfeição. Isso é uma regra de ouro da vida espiritual. Dom João Batista Chotar, em seu livro A Alma de Todo Apostolado, ele fala das 11 verdades da vida espiritual, da vida interior. E a 10ª verdade, eu me lembro, também é outro livro que nós podemos falar depois, mas ele diz, não há nenhum estado, por mais baixo que esteja da vida espiritual, que a gente não possa se reerguer. Né? E aqui a gente vê, é claro, é da pessoa que quer se reerguer, não a que quer ficar no pecado. Porque a pessoa que quer ficar no pecado, aí Nosso Senhor castiga mesmo. Mas aí é terrível, porque a pessoa está abusando da misericórdia de Deus. Mas a pessoa que está no estado, ela sabe que está errada, está tentando, mas ou por covardia, por fraqueza, ainda não está conseguindo sair, ela deve perseverar e confiar. Quanto mais ela confiar, mais rápido ela será reerguida. A misericórdia de Nosso Senhor é infinita, nada a cansa, nem mesmo faltas que nos parecem a nós as mais degradantes e criminosas. E eu falo tanto para as pessoas que estão com uma dificuldade mais séria, num abismo mais fundo, quanto para as pessoas que já procuram viver a perfeição. Porque quanto mais a gente, pela graça de Deus, sobe na vida espiritual, mais a gente percebe a quantidade de defeitos que nós temos e certos defeitos que são arraigados e que a gente tenta e não consegue, ou não tem nem força para tentar. Isso vale tanto para essas situações mais abissais, quanto para situações também de quem já tem uma vida moralmente boa e tudo mais. Durante sua vida mortal, o Mestre acolhia os pecadores com bondade verdadeiramente divina. Nunca lhes recusou o perdão. Impelida pelo ardor de seu arrependimento, sem preocupar-se com as convenções mundanas, Maria Madalena entra na sala do festim, prosterna-se aos pés de Jesus, inunda-os de lágrimas. Simão, o fariseu, contempla essa cena com ar irônico, indigna-se intimamente. Fosse esse homem profeta, pensa, e saberia bem o que vale essa mulher. Enxotá-la-ia com desprezo. Mas o Salvador não a enxota, nós conhecemos o fato. Agora veja aqui o que ele comenta. Aceita-lhe os suspiros, o pranto, todos os sinais sensíveis da humilde contrição. Então veja, tem gente que diz, não, mas porque Jesus perdoou Maria Madalena, então deixa o pecado correr solto. Não, é preciso contrição, e ela estava contrita. Humilde contrição, só que ela não conseguia sair do pecado. Ela estava ali apegada naquilo, tentando sair, mas não conseguia. E ela foi humilde e teve contrição, arrependimento. Purifica-a de suas máculas e acumula de dons sobrenaturais. E o coração sagrado transborda de imensa alegria, enquanto que no alto, no reino de seu Pai, os anjos vibram de júbilo e louvor. Perdida estava uma alma e ei-la achada. Era morta essa alma e ei-la de novo restituída à verdadeira vida. Eu repito, isso não vale só para quem está no pecado, os pecados mortais, abomináveis, vício, pornografia e tudo mais. Isso vale para esses especialmente, mas vale com todas as letras para aqueles que têm um defeito, às vezes parece pequeno, mas que a gente tenta, todo mundo tem isso. Enquanto nós somos homens nesta terra, nós teremos coisas a vencer ou a aperfeiçoar. E às vezes é duro a gente deixar certo apego, é duro a gente aceitar certa cruz que Deus nos mandou com alegria. E a gente fica com aquela dentada na alma e que não sai. Confiar. Quanto mais nós confiarmos, com mais alegria, com mais eficácia e com mais abundância, Nosso Senhor, Nossa Senhora, e os anjos se alegram não só pelo pecador público que se converte. Ele se alegra conosco, os anjos se alegram conosco, cada vez que a gente vence um desses defeitos. E eu digo mais, cada vez que a gente com humilde contrição diz, Senhor, eu não consigo, dê-me mais força, dê-me mais graça, eu sou culpado, mas eu preciso de mais força, dê-me mais força, eu confio que vós dareis, por meio de vossa Santíssima Mãe, por meio de meu anjo da guarda que me conhece perfeitamente os meus defeitos. E que ele se alegra, quando eu começo a confiar, o anjo já se alegra porque ele vê que eu sairei daquilo. O Mestre não se contenta de receber com doçura os pobres pecadores, chega ao ponto de tomar-lhes a defesa. Assim também o nosso anjo, ele toma a nossa defesa. Se nós procuramos sair do pecado ou daquele defeito ou melhorar, ele toma a nossa defesa. E não é essa
de resto, a sua missão, não se constituiu ele o nosso advogado? Traz-lhe um dia à presença uma desgraçada, surpreendida em ato flagrante de seu pecado. A dura lei de Moisés a condena formalmente. A culpada deve morrer no lento suplício da lapidação e a ser apedrejada. Os escribas e fariseus, todos nós conhecemos o fato, esperam impacientes a sentença do Salvador. Se perdoar, os inimigos o censurarão por desprezar as tradições de Israel. Que fará ele? Uma só palavra cairá de seus lábios, e esta palavra bastará para confundir os fariseus orgulhosos e salvar a pecadora. Aquele dentre vós que for sem pecado, que seja o primeiro a lhe atirar a pedra. E Nosso Senhor, de acordo com algumas revelações, começou a escrever com a pedra os pecados daqueles fariseus que estavam ali. E eles viram que Nosso Senhor sabia e começaram a sair um atrás do outro. Resposta cheia de sabedoria e misericórdia. Ouvindo-a, esses homens arrogantes enrubescem de vergonha, retiram-se confusos uns após os outros. Os velhos são os primeiros a fugir. Aspas, e Jesus ficou só com a mulher. Onde estão os teus acusadores? Pergunta. Ninguém te condenou? Ela responde, ninguém, Senhor. E Jesus prossegue, eu também não te condenarei. Vai e de futuro não peques mais. Veja que o equilíbrio, não é que Nosso Senhor diz, a gente nunca deve atacar um pecado. Se a pessoa quer não pecar mais, a gente deve abrir todas as portas para essa pessoa, se ela quer seriamente se arrepender. Veja que sempre estão os dois lados, a misericórdia, mas o não peques mais. E é o que muita gente vê o contrário hoje em dia, gente que diz, não, pode ficar à vontade, pode pecar do jeito que quiser, a abominação que quiser, a igreja acolhe todo mundo. Eu diz, não, senhor, a igreja acolhe todo mundo que não quer pecar mais, ou que tem pelo menos o desejo de começar o caminho para não pecar mais. Mas não é o seguinte, peque à vontade, quanto mais pecar, mais a igreja acolhe. Não é assim, não. Porque isso não é de nosso Senhor Jesus Cristo, não, isso é de outro personagem. Bom, quando vem a ele os pecadores, Jesus lança-se ao seu encontro, como o pai do pródigo espera a volta do ingrato. Como bom pastor, procura a ovelhinha tresmalhada e, quando a encontra, carrega-a sobre os ombros divinos e a restitui ensanguentada ao redil. Ele não lhe magoará as feridas, delas tratará como o bom samaritano, com o vinho e o óleo simbólicos. Repito, não só para as grandes chagas espirituais, mas também para as pequenas. Porque isso acontece, às vezes, quando as pessoas já vivem uma vida mais de piedade e consideram as grandes misericórdias de Deus para os pecados tremendos, terríveis. Então, a adúltera que se converteu, o pecador público, o bandido que se converteu. Mas esquece de olhar para si e ver o seguinte, não, eu tenho chagas pequenas, mas toda chaga pequena pode piorar. E Nosso Senhor, se eu tenho o desejo de me livrar disso, se eu tenho a confiança de que se eu rezando, Ele me ajudará, Ele já nesse momento já começa a tratar as chagas com o vinho e o óleo simbólicos. Derramará sobre suas chagas o bálsamo da penitência e para fortificá-la a fará beber do seu cálice eucarístico. Almas culpadas, não tenhais medo do Salvador. Foi para vós especialmente que ele desceu à terra. Não renoveis nunca o grito de desespero de Caim. Meu crime é grande demais para que eu dele possa obter perdão. Como isso seria desconhecer o coração de Jesus? Jesus purificou Madalena e perdoou a tríplice negação de Pedro. Abriu o céu para o bom ladrão. Em verdade, asseguro-vos. Atenção, se Judas tivesse ido a ele após o crime, Nosso Senhor o teria acolhido com misericórdia. O grande pecado de Judas após a traição foi ter se desesperado, foi até pior do que a traição. Como, pois, não vos perdoaria também? Como, pois, não nos perdoará também? Veja, então, a importância da gente ver isso para não desanimar. O inimigo, o demônio, o maligno quer que nós desanimemos. Tem um grande general, com isso eu termino, um estrategista conhecido, Clausewitz, que dizia a principal estratégia de quem quer ganhar a guerra é tirar do adversário a vontade de lutar. Não é ter mais armas, tudo mais, isso também. Mas, sobretudo, é tirar do adversário a vontade de lutar. Isso é o que o demônio quer. Ele faz isso dessas duas formas, pelo desespero
a pessoa perde qualquer esperança e entra num estado de aflição, de angústia doentia, ou o desânimo no seguinte sentido: já fiz tanta coisa, não adianta fazer nada. Então, não deixemos ele ganhar essa estratégia e façamos com que ele desista de nossa alma, né? Cada vez mais nos apegando aos santos anjos. Muito obrigado e nos vemos amanhã, se Deus quiser.